Olá, pessoal, tudo bom? Bom dia a todos, sejam bem-vindos aqui a mais um dia que a gente vai estar fazendo esse acompanhamento e essa evolução introdutória sobre a nova lei de licitações. Então, para você que ainda não assistiu, ou para você que está assistindo depois, porque a gente está gravando isso de maneira a ser consumido no futuro, eu recomendo muito que você volte para os capítulos anteriores, para as outras versões, e veja um pouquinho a visão geral que nós fizemos sobre o que eram as leis, a Lei 10.520, a Lei 8.666 e a Lei do Registro de Pesos, a 12.462, e essas leis foram substituídas por uma nova lei. Dentro desta nova lei, nós temos um conjunto de ações que estão sendo aplicadas já imediatamente, como, por exemplo, as novas sanções. Então, todas as sanções dos artigos 89, 90, que existiam nas leis anteriores, de maneira imediata, no momento da publicação, já deixaram de existir e nós criamos um novo código, um novo capítulo no Código de Processo Penal, e esse novo capítulo contém todos os crimes e todas as penas, tanto da legislação antiga quanto com a legislação atual. Para você que está chegando agora e tem aquela dúvida, mas poxa vida, tem os artigos 187 que precisam ser regulamentados, tem coisas que precisam ser feitas e eu não sei se está valendo, se não está valendo para o meu município. Sim, você fica com calma, por quê? Porque nós vamos ter um processo de 2 anos de transição de uma lei para outra. E tem um prazo estendido para os municípios abaixo de 50 mil habitantes. Mas quanto mais rápido possível você puder migrar para a nova legislação, mais rápido você vai incorporar esse tipo de ações. Lembrando também, tem um conjunto de regulamentações que vão sair. E essas regulamentações, por exemplo, nós já temos 2 novas que saíram. A Instrução Normativa número 65, que fala sobre a composição dos preços, então essa é uma coisa nova, e a Instrução Normativa número 67, que também já saiu, e ela está falando sobre a nova dispensa de licitação. Essa nova dispensa de licitação, ela vai passar a existir de fato, ou seja, com toda a perfectibilidade, que é aquilo que a gente precisa para poder fazer aquela compra até 100 mil ou até 50 mil reais para bens e serviços comuns, a partir do momento do surgimento do PNCP, Portal Nacional de Contratações Públicas. Deixa eu só ver. Acho que eu vou na outra sala aqui para não atrapalhar, que o pessoal está falando aqui também, está fazendo barulho. Então, o que acontece? Mas, enquanto isso começa a valer, sim, começa a valer. Se você utilizar o Comprasnet, dentro dessa nova instrução normativa, você vai ter uma funcionalidade chamada cotação eletrônica. E na cotação eletrônica, você vai poder escolher assim, faço por essa lei, faço pela outra lei. Então, o que nós estamos vivendo? Um período transitório, um período de que eu vou para uma lei e eu vou para outra. O que é muito importante você ter na sua cabeça? Que essas leis, elas não se misturam. Elas são hermeticamente fechadas. Se eu comecei um processo por uma lei, eu sigo nessa lei. Se eu comecei o processo por outra lei, eu sigo pela outra lei, tá? Mas elas se encontram nas punições? Sim, elas se encontram nas punições porque, na realidade, elas não estão na nossa lei. As punições passam a ser as que existem para todo mundo. E agora sim, eu vou compartilhar aqui a minha tela e eu vou seguir nessa explicação e iniciar a transmissão de tela. Isso é que eu estou no iPad, é uma burocracia aqui. 3, 2, 1, vai começar. Deixa eu abrir aqui a minha tela, tá? Então, aqui, entrei. Para vocês que estão acompanhando agora, a gente joga Lei 1433 de 1º de abril de 2021, Lei de Contratos Administrativos. Já passamos o título 1, falamos sobre o que ela se aplica, como ela não se aplica. Já falamos onde ela vai se aplicar no artigo 2, falamos quem estava subordinado, ou seja, todo mundo menos as estatais, porque as estatais têm uma lei das estatais específicas. Se vocês quiserem observar as legislações do que é estatal, do que é empresa pública, a sociedade de economia mista, etc. e tal, com um pouco mais de profundidade, a gente pode falar. Tem um livro do Marçal, o Lei, que são comentários da nova lei de licitação, é um catastral de 1.882 páginas que eu estou lendo, e que ele aborda no capítulo 1º, ele faz umas 50 páginas falando sobre todas as variações possíveis de quem é estatal, de quem é empresa pública, de quem é sociedade de economia mista, quem entra, quem não vai, tudo mais. Para a gente, nós vamos entrar e os consórcios públicos vão entrar. Falamos bastante da principiologia no último momento, em que nós estamos falando de princípios novos que estão avançados, e eu falei que a partir de agora a gente vai colocar um pouquinho já a posição dos diferentes juristas. No livro do Marçal, por exemplo, ele fala assim, isso aqui nem precisava ter. Eu falo, nossa, mas eu gostei tanto, achei tão legal, tão estudar. Ele fala assim, olha, essa principiologia, a gente tem alguns conceitos
e aí eu gostei desse artigo 5º, mas eu vou trazer a recomendação e por que ele fazia essa preocupação em relação à questão de principiologia. Deixa eu ler aqui. Ó. Então, a aplicação dessa lei serão observados os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, do interesse público, da probidade administrativa, da igualdade, do planejamento, da transparência, da eficácia, da segregação das funções, da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade, da celeridade, da economicidade e do desenvolvimento nacional sustentável, assim como as noções do decreto 4.657, de 4 de setembro de 1942, a Lei de Instruções de Normas do Direito Brasileiro. Por que o Marçal faz uma crítica tão assertiva, assim, ou tão forte a esse artigo que nós falamos tão bem? Porque ele está olhando com um olhar jurídico e ele fala assim, tecnicamente, você tem uma parte do princípio e você tem uma parte da regra. E a regra é para ser cumprida. Tá? Então, você tem essa ação da regra para ser cumprida. Então, se você por exemplo, eu vou respeitar o princípio da proporcionalidade. Mas a proporcionalidade, por si só, não é um princípio. Se eu usar o princípio da proporcionalidade para fazer um ato ilícito, ainda assim vai ser um ato ilícito. Então, não adianta você ser proporcional. Então, ele falou que isso acabaria gerando... Ele diz assim, melhor seria se nessa utilização nós tivéssemos as regras claras, uma regra dizendo é para fazer e não é para fazer. Porque ele acha que esse monte de princípio, esse monte de coisa vai acabar sendo utilizado por alguém mais cedo ou mais tarde, ou por um tribunal, ou por alguém que fez alguma coisa certa, ou alguém que fez alguma coisa errada, para justificar um jeito diferente de fazer. Mas, tudo bem, então aceitamos aí a crítica dele em relação a essa possibilidade, mas vamos fazer agora uma contraposição. Ao mesmo tempo, o que está na lei é o que vale. E nós temos essa principiologia que está tentando trazer um caráter pedagógico quanto ao mínimo daquilo que você deve fazer. Olha, peraí, não está tendo transparência. A sua licitação não está tendo eficácia. E se nós observarmos esses princípios, eles estão amarrados com um conjunto de coisas. Lá, por exemplo, a eficácia tem um conjunto de ações de planejamento, de centralização, de contratação, de mudança da forma de operação, que realmente vão nos ajudar a pensar bastante. Então, isso nós passamos a parte do princípio, passamos o artigo 11, que fala, e ele fala o seguinte, isso já está dito lá do para que a licitação se destina, que é no artigo 11. A gente vai voltar lá, sim está, mas, enfim, segue aqui como um incremento dentro da principiologia do que nós vamos ter. Depois disso, nós passamos aqui no artigo 6, não vou revisá-lo agora, mas eu recomendo que vocês voltem no último bate-papo, porque nós lemos todos os itens do artigo 6º e ele faz o quê? Um glossarião com tudo aquilo que existe. Na hora que a gente falar um termo que eu não sei o que é o catálogo eletrônico de padronização de compras, obras e serviços? Está aqui no artigo 6º. O que é o sítio eletrônico oficial? O que é sobrepreço e superfaturamento? Então, ele está dimensionando esse tipo de ação para que na hora que eu chegar lá no Código Penal, né, eu saiba a aplicação clara da pena. Isso é muito bom. Ó. Sobrepreço, preço orçado para licitação ou contrato em valores expressivamente superior aos preços referenciais do mercado, seja em apenas um item, se a licitação for, ou a contratação por preços unitários de serviços, seja por valor global, se o objeto da licitação for por tarefa empreitada global, preço global, empreitada integral, semi-integrada ou integrada. Então, o que acontece? Agora o quebra-cabeça começa a se montar. Né? Lá na frente, eu falo assim, poxa, que legal. Então, agora eu sei o que é sobrepreço. E o sobrepreço vai ter tipificado como um crime, lá no Código de Processo Penal. E aí eu falo assim, quando for uma empreitada integral ou uma semi-integrada ou integrada. O que é uma empreitada integral? O que é uma contratação semi-integrada e a integrada? Lembra que a gente falou, olha, essa aqui é o projeto básico e o projeto executivo, você pode fazer os dois, isso na integrada. Na semi-integrada você não faz. Então, vale muito a pena, tem que observar profundamente esse artigo 6º e revisar várias vezes. Então, nós vamos gravar, nós estamos terminando a gravação do negócio da nova agenda urbana, aprendendo sobre os autos. Na hora que a gente finalizar a nova agenda urbana, que eu acho que será hoje, inclusive, aí a gente já começa a gravação da nova lei de licitações, tá bom? Bom, aqui eu vou no capítulo 4, que a gente vai falar sobre os agentes públicos. Então, de novo, disse a estrutura geral, digo como é que é, e até o artigo 17 eu começo a estruturar o processo de licitação, e até o artigo 88 eu digo a regra. Então, tem que ler isso aqui também meio que em repeat. Então, vamos lá, artigo 7º. Caberá à autoridade, eu vou fazer assim para ficar fácil, eu vou colocar
em azulzinho aqui para a gente chamar a atenção para o pedaço que eu estou lendo e a gente vai explicando. Artigo 7º. Caberá à autoridade máxima do órgão ou entidade, ou a quem as normas de organização administrativa indicarem, promover gestão por competências e designar agentes públicos para o desenvolvimento das funções essenciais à execução desta lei e que preencham os seguintes requisitos. Então, olha que coisa interessante e inteligente que está vindo para a legislação. Eu vou fazer licitações públicas, mas eu estou fazendo gestão por competência, né? Então, eu preciso ter o resultado, e isso ajuda lá naquele princípio da eficácia, da eficiência que a gente vai ter que alcançar, tá? E cumpram os seguintes requisitos. Quem são essas pessoas que vão estar incumbidas da função de fazer a ação? Então, sejam preferencialmente servidor efetivo ou empregado público dos quadros permanentes da administração pública. Então, normalmente, aquele servidor efetivo é aquele servidor estatutário, ou se for um empregado público, no caso, lembrando, a gente tem a administração direta e a indireta, né? A direta é o executivo, normalmente, você vai ter todos os órgãos do executivo, você tem o legislativo, você tem o judiciário, que também vão estar recebendo esse cargo efetivo, mas você tem, nas indiretas, as empresas públicas, as autarquias, as sociedades de economia mista e por aí vai. Podem ter, algumas são estatutárias, outros você vai ter o emprego público. Então, aí ele está simplesmente definindo, porque essa lei vale para todo mundo. 2, lembrando que, no caso da 13.303, dessas autarquias, dessas empresas públicas, ela vai estar fora. Depois eu vou fazer um quadrinho daquele da Manuela Antonieta explicando essas coisas no final. Tá? 2, tenham atribuições relacionadas a licitações e contratos ou possuam formação compatível ou qualificação atestada por certificado profissional emitida por escola de governo criada e mantida pelo poder público. Olha aí, novidade muito importante. Então, a gente tem agora as escolas de gestão que vão poder ter um papel importante, como a gente tem a Escola Nacional de Administração Pública aqui, a ENAP, por exemplo, você pode ter escola de gestão municipal, os estados às vezes têm esse tipo de ação. Tá? Então, você vai poder estar testando essa forma de ente público. 3, não sejam cônjuge ou companheiro de licitantes ou contratados habituais da administração, nem tenham com eles vínculo de parentesco, colateral ou por afinidade, até o 3º grau, ou de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista e civil. Ou seja, se você está fazendo a licitação, você não pode ser o marido da pessoa que está ganhando a licitação que você está fazendo. Tá? Então, isso está claro aqui nessa ação. Parágrafo 1º. A autoridade referida no caput deste artigo deverá observar o princípio da segregação de funções, vedada a designação do mesmo agente público para atuação simultânea em funções mais suscetíveis de riscos, de modo a reduzir a possibilidade de ocultação de erros e de ocorrência de fraudes na respectiva contratação. Nossa, não entendi nada, né? Entendi todas as palavras separadinhas, mas juntinhas, elas difícil de fazer sentido. Se você está começando agora em licitações públicas, uma coisa muito importante é esse conceito da segregação de função. Vamos dar um exemplo muito prático. Vamos supor que você seja o pregoeiro, tá? Você é o pregoeiro. Você está lá fazendo uma licitação e você vai tomar um conjunto de decisões. Nesse conjunto de decisões, um determinado licitante não concorda com você, pregoeiro, e entra com um recurso contra você. Fala assim, olha, eu não concordo que aconteceu isso, e ele entra com um recurso contra você. Então, você está executando e você entra com esse recurso. Se a pessoa não... E você pode entrar com recurso e você pode fazer esse tipo de ação. Se você entrou com recurso, alguém vai ter que julgar esse recurso e vai ter que dizer se você, pregoeiro, está certo ou se a pessoa que entrou com recurso contra você está certo. Correto isso? Faz sentido? Faz. Beleza. Aí eu pergunto, quem é que vai julgar esse recurso? O pregoeiro julga o recurso. O pregoeiro vai julgar que ele está certo. Então, o que acontece? Quando alguém entra num recurso, numa licitação, quem toma a decisão desse processo de licitação é o ordenador de despesa, é o chefe dele que vai estar fazendo essa homologação. Ele avalia se tem as razões e as contrarrazões, ou seja, quais são as razões? Aconteceu isso, isso e isso. O outro fornecedor está acontecendo alguma coisa. Eu apresento as minhas razões. Tá? Então, vou falar uns fluxos simples do pregão para ficar fácil de entender.
O outro fornecedor fala assim, não, isso que ele está falando não é nada a ver. Você apresenta as contra-razões, e aí você tem uma decisão. Mas o que acontece? Quem faz a licitação e quem decide sobre os recursos são pessoas diferentes, então você garante a segregação de funções. Um erro muito comum e muito frequente, e que se a gente perguntar se as pessoas fazem, todo mundo vai falar que não, porque se elas disserem que sim, isso é crime, é o seguinte, o pregoeiro tem a senha do homologador, que você tem que garantir essa segregação de função. Aí o cara fala o seguinte, olha, senhor pregoeiro, entra aí, não concordo com você. Aí ele fala assim, entra com o recurso. Aí ele troca de senha e julga o próprio recurso dele. Então a gente não está tendo a segregação de funções, tá? Isso é uma coisa muito importante. Parágrafo 1º. A autoridade referida no caput deste artigo deverá observar o princípio das segregações das funções, vedada a designação de um mesmo agente público para a atuação de funções mais suscetíveis a riscos, de modo a reduzir a possibilidade de ocultação de erros e ocorrência de fraudes na respectiva contratação. Se não existe essa segregação de função e a pessoa que contrata é a mesma que aprova e a pessoa errou, já ela vai passar por cima. Então, aqui a gente garante a melhoria, o compliance, a validação. Isso não é um mecanismo para a gente tornar a licitação mais burocrática, mas é para a gente criar uma das coisas que a gente vai ver que são as fronteiras, as barreiras de limite aí do compliance, da aplicação correta dos recursos, etc. Parágrafo 2º. O disposto no caput e no parágrafo 1º deste artigo, inclusive os requisitos estabelecidos, também se aplica aos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno da administração. Por quê? Porque você faz uma licitação, sei lá, você está no seu processo, você faz o edital, faz essa coisa, passa para o controle interno avaliar. E o controle interno avalia, identifica se você tem alguns erros e tudo mais e devolve para você corrigir. Agora, se você também é o seu próprio controle interno, você não tem, você está ferindo esse conceito aqui da segregação de funções, tá? Artigo 8º. A licitação será conduzida por agente de contratação, pessoa designada pela autoridade competente, entre servidores efetivos ou empregados públicos dos quadros permanentes da administração pública, para tomar decisões, acompanhar o trâmite da licitação, dar impulso ao procedimento licitatório e executar quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento até a homologação. Tá? Então, até a homologação, você vai dizer que está tudo ok e que aí você já dispara, você já está fechando o seu processo da fase pública, tá? Você está fechando a licitação, já definiu quem ganhou. Você tem a adjudicação, que é quando você associa o fornecedor ao item, ó, esse fornecedor ganha esse link, então eu faço uma ata de adjudicação, conecto os dois, e a homologação dizendo que está tudo certo, que a gente pode contratar. Isso tem umas variações, quando a gente analisa anteriormente, tá? Na Lei 8.666, você primeiro fazia a homologação, depois você fazia a adjudicação, porque primeiro você via a documentação para ver se estava tudo ok, e depois você via quem é que fazia o lance. No pregão, não. Primeiro você fazia os lances, fazia primeiro a adjudicação, e depois você homologava para verificar se estava com toda a documentação ok. Tá? Parágrafo 1º. O agente de contratação será auxiliado por equipe de apoio e responderá individualmente pelos atos que praticar, salvo quando induzido a erro pela atuação da equipe. Então, essa figura dessa pessoa que vai fazer a licitação responde pelos atos do que ela está fazendo, tá? Então, o que acontece? Aqui, a legislação, ela tomou um grande avanço, que era para resolver uma bagunça que tinha, que era o seguinte: no caso das licitações da Lei 8.666, você tinha o presidente da comissão de licitação, tá? E o presidente da comissão de licitação. No caso do pregão, você tinha o pregoeiro e a equipe de apoio. Era, na realidade, a mesma pessoa que fazia a mesma coisa. Então, a lei buscou, no seu texto original, dizer o seguinte: acaba com essa bagunça e cria uma única coisa, que é o agente de contratação. Mas uma coisa muito interessante que eu venho acompanhando a evolução da legislação, inclusive nas emendas parlamentares. Então, o objetivo da lei era esse: fazer assim, ó, a mesma pessoa vai ser esse agente de contratação, não tem mais essa bagunça. Mas aí eles colocaram aqui, ó, o parágrafo 5º. Foi uma emenda que colocaram no final, não sei se foi a Associação dos Pregoeiros, alguma coisa que colocou assim, ó, em licitação na modalidade de pregão, o agente responsável pela condução do certame será designado pregoeiro. Para que isso, gente? Sei lá, talvez para isso mais confunde
do que ajuda, porque o objetivo da norma era dizer que esta mesma pessoa resolve todas as coisas porque havia uma diferenciação que precisa ser quebrada. Antes, eu ia fazer obras, bens e serviços de engenharia, era pela Lei 8666. Se eu ia fazer pregão, que era bens e serviços comuns, era tudo por pregão. Agora, todos os procedimentos são pela mesma lei. E, novamente, eu faço o pregão quando o meu critério de julgamento for maior preço, maior desconto. Mas se for uma obra ou um serviço comum de engenharia, como a gente viu lá no artigo 6, ainda assim eu vou fazer pregão. É de engenharia? É, precisa ter a lei, precisa ter um engenheiro, precisa estar lá, tudo bem. Mas a forma de seleção, ela pode ser simplesmente pela decisão do menor preço, então isso vai ser pregão. Então a gente junta essa separação das duas regras para uma única regra. E esse seria o objetivo. Mas eu chamo o pregoeiro, quero continuar chamando o pregoeiro. Ok. Como eu disse, a gente sabe como entra um projeto de lei no Congresso Nacional e a gente aceita aquilo que sai depois, né? E depois a gente vai vendo aqui se a gente evolui. Mas, enfim, não existe o pregão como uma coisa superior ou como uma coisa diferente. Não. O pregoeiro é aqui um agente de licitação, tá? Que pode ser chamado pregoeiro. Vamos lá. Em licitações que envolvam bens e serviços especiais, então, pulei alguma coisa? Deixa eu ver aqui. Artigo 8º. Pelos atos que fixavam quando eu dizer, parágrafo 2º. Em licitação que envolva bens e serviços especiais, desde que observados os requisitos estabelecidos no artigo 7º, o agente de contratação poderá ser substituído por comissão de contratação formada por, no mínimo, 3 membros, que responderão solidariamente por todos os atos praticados pela comissão, se ressalvado o membro que expressar a posição individual, divergente, fundamentada, registrada em ata, lavrada em reunião em que houver sido tomada a decisão. Então, neste caso, em que eu estou vendo os bens e serviços especiais, né? O que são os bens e serviços especiais? Volta lá no artigo 6º, a gente vai ver que são aqueles que, pela sua complexidade ou sua heterogeneidade, não podem ser classificados como bens e serviços comuns, tá? E aí você vai poder trocar esse agente de licitação por essa comissão de 3 membros. Agora, fizemos uma coisa e dessa comissão, estou aqui, estou eu, estou a Lorena e a Railise, e aí a Railise não concorda com alguma coisa. Basta ela não concordar? Não. Se ela quiser se resguardar daquilo que ela não está concordando, aí ela vai fazer o quê? Colocar uma ata fundamentada, registrada e lavada na reunião, dizer assim, nós vamos fazer isso, vamos seguir esse caminho. Não vamos seguir esse caminho, porque eu acho que isso é errado. O processo segue, mas você fica resguardada dentro dessas suas ações, tá? Parágrafo 3º. As regras relativas à atuação do agente de contratação e da equipe de apoio, que agora chama igual para todo mundo, ao funcionamento da comissão de contratação e à atuação de fiscais e gestores de contratos de que trata esta lei, serão estabelecidos em regulamento e deverá ser prevista a possibilidade de descontarem com apoio dos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno para o desempenho das funções essenciais à execução do disposto nesta lei. Então, vamos lá. Nós temos um novo regulamento, uma nova lei, um novo marco jurídico e a forma de você ter um fiscal de contrato, essas coisas vão ter regulamento. Então, isso vai para a parte das coisas que deverão ser regulamentadas. Nós temos uma estimativa, como eu já disse no primeiro capítulo, de 46 itens infralegais que vão ser regulamentados ainda. Alguns já estão valendo, outros não estão valendo, outros dependem de eficácia. Mas, para isso, nós precisamos ficar atentos às instruções normativas que vão ser feitas pela SEGES/ME, que é a Secretaria de Governo, Gestão e Governo Eletrônico do Ministério da Economia, que é o antigo Ministério do Planejamento. Por que isso? Porque eles acabaram de lançar, por exemplo, a Instrução Normativa 65, que explica como é que eu faço a pesquisa de preço. Se eu estou lá no meu município e eu quero utilizar essa norma anteriormente, como nós temos a União, o Estado, o Distrito Federal como autônomos e independentes, cada um dos entes federados também tem a sua competência legislativa, mas essa competência legislativa, eu poderia estar fazendo um instrumento, um decreto meu, dizendo assim, eu vou seguir, vou adotar, vou abraçar, incorporar na minha legislação essa legislação federal. Agora, na própria lei de licitação, a gente vai ver mais lá na frente, isso já pode ser feito de modo automático. Então, se eu quero aderir a essa legislação federal, eu posso aderir. Se eu quiser fazer algo diferente, eu posso fazer também algo diferente. Gente, vocês estão me vendo aqui, que eu não estou vendo nem meu feedback, nem tala. Vocês não estão me vendo? Vendo, não?
Ô, gente, mas que tristeza. Eu estou aqui fazendo todas as mãozinhas para lá e para cá, explicando a coisa. Vocês só estão vendo a tela? Como é que eu faço para mostrar a tela sem mostrando eu também? Ah, vão ficar sem me ver, então. Eu tô achando, eu tô aqui gesticulando tanto, eu vejo que vocês não mexem nem nada. Eu acho que eu na próxima conexão, é que eu tô no iPad, gente. Eu não sei como daqui eu vou conseguir fazer funcionar. Deixa eu só ver aqui se eu consigo colocar o Zoom. Deixa eu pegar aqui do ladinho. Estão me vendo agora ou não? Agora sim? Ah, gente, poxa vida, que tristeza, né? Eu tô lendo tudo aqui, agora eu vejo, só que agora eu não consigo consegui mexer. Tá? Então, porque eu tô gesticulando muito aqui para vocês me verem, não sei como é que vocês aparecem. Tá? Então vamos lá. As regras relativas à atuação do agente de contratação e da equipe de apoio ao funcionamento da comissão de contratação e a atuação de fiscais e gestores de contratos que atuam nesta lei deverão ser estabelecidas em regulamento. O que é o fiscal de contrato? Eu faço a contratação, vai ser alguém que vai observar, tem competências próprias e a gente vai ter um regulamento para isso. Tá? Parágrafo 4º. Em licitações que envolvam bens e serviços especiais, cujo objeto não seja rotineiramente contratado pela administração, poderá ser contratado por prazo determinado, serviço de empresa ou de profissional especializado para assessorar o agente público responsável pela condução dessa licitação. Vamos supor que eu estou contratando uma coisa extremamente usual. Estou contratando papel ofício ou papel A4 e estou contratando café e estou contratando açúcar. Isso não é uma coisa especial. Tá? Isso não é uma coisa que eu vou precisar de alguém para me ajudar. Mas se eu estou contratando um bem e serviço especial, alguma coisa muito particular, um sistema de energia novo, alguma coisa que não tem, eu posso contratar alguém para me ajudar nesse processo com aquele domínio daquela especialidade que eu estou fazendo. Isso também é um avanço. Por quê? Porque na Lei 8.666, a pessoa que fazia o termo de referência tinha que ser especialista de tudo. Então você tinha que saber tudo de tudo. Isso não é verdade. Aí você tinha ou licitações com muitas insuficiências técnicas ou problemas aí das pessoas acabarem influenciando de maneira negativa até nesses editais de licitação. Até alguns casos de manipulação julgados dos tribunais de contas que mostram isso. Parágrafo 5º. Em licitação, na modalidade de pregão, o agente responsável pela condução do certame será designado pregoeiro. Enfim, não muda nada a questão do que a gente está falando no cerne do artigo 8º, que é o agente de contratação. Isso aqui foi uma mudança que entrou nas últimas emendas lá no Congresso Nacional, com o objetivo específico aí de chamar de pregoeiro, né, o agente de licitação no caso de pregão. Artigo 9º. É vedado ao agente público designado para atuar na área de licitações e contratos, ressalvados os casos previstos em lei. Então, deixa eu ver aqui deixa eu ver se eu consigo colocar metade, 2/3, 1/3. Consegui. Eita. Então, me perdi. 7º, 1. Admitir, prever, incluir ou tolerar nos atos que praticar situações que a. comprometam, restringam ou frustrem o caráter competitivo do processo licitatório, inclusive nos casos de participação de sociedades cooperativas, ou seja, a licitação é aberta para todos, com igualdade de condição entre todos, e você não pode dizer, não, você não vai participar porque eu não gosto de você eu fazer isso. Não pode restringir, não pode frustrar o caráter competitivo. B. Estabeleçam preferências ou distinção em razão da naturalidade, da sede, do domicílio dos licitantes. Eu só vou comprar os produtos dos licitantes deste lado do rio. Não vou dizer isso. Eu precisaria ter algum outro tipo de fundamentação para poder fazer. Não posso fazer esse tipo de preferência. Lembrando que existe um outro aspecto que a gente já discutiu lá no artigo 4º, que são as preferências para as micro e pequenas empresas. Então, eu estou dizendo, sem restringir a essa ou aquela MPE, deste ou aquele lado do rio, eu vou dizer o seguinte, essas licitações aqui, eu vou aplicar essas condições diferenciadas na apresentação de propostas e lances, tá? C. Sejam impertinentes ou irrelevantes para o projeto, o objeto específico do contrato. 2. Estabelecer tratamento diferenciado de natureza comercial, legal, trabalhista, previdenciária ou de qualquer outra entre empresas brasileiras e estrangeiras, inclusive no que se refere à moeda, modalidade, local de pagamento,
mesmo quando envolvido financiamento de agência internacional. Olha que legal isso daqui. Se eu tiver uma licitação, estou fazendo uma obra, vou fazer uma construção gigantesca, e eu tenho, por exemplo, uma empresa estrangeira que vai fazer ofertas e lances. Se eu permito a essa empresa estrangeira fazer uma oferta em dólar ou em euro, eu preciso permitir também que o brasileiro possa fazer a proposta em dólar ou em euros. Ou seja, a gente está preparando o Brasil, né, e muitas dos avanços que estão sendo aqui estão sendo discutidos, inclusive, no protocolo de entrada do Brasil na OCDE e tudo mais, ou seja, licitações com determinado valor eu vou notificar para que eu possa ter essa participação de entidades internacionais. Tá? 3. Opor resistência injustificada ao andamento dos processos e indevidamente retardar ou deixar de praticar ato de ofício ou praticá-lo contra a disposição expressa na lei. Ou seja, o cara tem que fazer o próximo passo. Se foi esse ganhou, mas não ganhou quem eu queria, então não vou andar mais, sou dono da bola. Não, isso não pode acontecer. E aqui ele está dizendo, ou seja, isso aqui é o que é vedado. É vedado o agente público designado para atuar na licitação de contratos ficar segurando o jogo por qualquer motivo. Ele tem que fazer o processo fluir, tá? Então, vamos lá. Eu opor resistência injustificada, retardar ou praticar ato de ofício. Parágrafo 1º. Não poderá participar direta ou indiretamente da licitação ou da execução do contrato o agente público de órgão ou entidade licitante ou contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesse no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos do que a legislação da área disciplina a matéria. Então, o que acontece? Você também não pode pegar alguém de dentro da sua organização, porque isso pode estar gerando algum tipo de conflito de interesse. Isso vai ser tratado, isso vai ser tipificado, isso vai estar lá na frente como crime. Tá? E a gente vai ver as quantidades. Parágrafo 2º. As vedações de que trata este artigo estendem-se a terceiro, que auxilia a condução na contratação, na qualidade de integrante da equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica. Lembra lá que no caso de uma contratação especial, eu vou chamar alguém que entenda daquilo que eu estou falando para me ajudar a tomar as decisões aqui? Sim, mas essa pessoa não vai estar atuando com ações que possam gerar conflito de interesse ou essas outras ações assim. Tá bom? Artigo 10. Se as autoridades competentes e os servidores públicos que tiverem participado dos procedimentos relacionados às licitações e aos contratos de que trata esta lei precisarem defender-se nas esferas administrativa, controladora ou judicial, em razão de ato praticado com estrita observância de orientação constante em parecer jurídico elaborado na forma do parágrafo 1º do artigo 53 desta lei, a advocacia pública promoverá a critério do agente público sua representação judicial ou extrajudicial. Bom, já explico isso aqui, mas deixa eu já falar o quando ele não se aplica. Não se aplica o disposto desse artigo quando? Inciso 1, foi vetado, a gente pode olhar depois lá nos vetos, no finalzinho a gente vai passar pelos vetos para ver o impacto disso. 2, as provas das práticas dos atos ilícitos dolosos constarem nos autos do processo administrativo e judicial, e aplica-se o disposto do caput desse artigo, inclusive na hipótese do agente público não mais ocupar o cargo, emprego ou função pública em que foi praticado o ato questionado. Então, vamos supor que você foi trabalhar na prefeitura. Você trabalhou na prefeitura e aí você tem um questionamento jurídico e tudo mais lá na frente. E aí você já não está mais na prefeitura, você não tem acesso às bases de dados, você não tem nada. Isso era um problema muito grande, tinha muito prefeito, tem muita gente que estava, poxa, mas eu nem estou mais na prefeitura, eu não consigo ter acesso nem para me defender, né? E agora, com essas ações, quem são aqui? Ó, as autoridades competentes e os servidores públicos. Lembra que a gente tinha segregação de função? Então, por exemplo, normalmente no município você vai ter o pregoeiro e a autoridade competente, por exemplo, é o prefeito. Pode ser o prefeito, ele pode delegar essa autoridade competente a um secretariado, por exemplo, tá? Dependendo do porte do município. Aí esse prefeito, esse secretário, esse servidor precisa de apoio, já não trabalha mais no município. Ainda assim, ele vai poder contar com a representação judicial, administrativa e tudo mais da equipe da prefeitura, tá? Salvo, né, se tiver aqui provas de atos ilícitos dolosos constarem dos autos do processo administrativo, tipo assim,
O cara estava fazendo um crime, está lá comprovado no documento que estava fazendo um crime. Então aí a advocacia pública não vai defender, tá? Título 2, das licitações, capítulo 1 do processo licitatório. Então vamos de novo. Lembra aquilo que eu estava falando? Que a gente fecha e empacota os núcleos de entendimento da lei, construindo como se fosse uma base de alicerces. Mas essa lei ela é muito grande para ser digerida de uma vez só. Então não vai ser numa leitura que você vai entender tudo. Você vai permeando e você precisa entender como o artigo 11 se relaciona com o 75, se relaciona com o 78, se relaciona com o 5º. Então a gente tem que fazer essa navegação da lei como um todo. Então a primeira leitura, que é o que nós estamos fazendo, ela serve para dar essa base comum e chamar atenção para onde a gente vai. Por que é muito importante o artigo 11? Porque ele fala o porquê que eu licito. Por que eu faço isso? Para que eu faço isso? Como é que eu faço isso? Então, ele coloca aqui quais são os objetivos da licitação. Você pergunta para o comprador, por que você licita? Ele fala, sei lá, porque a lei manda. Porque me colocar aqui, não. Ó. Você tem esses objetivos aqui a serem cumpridos. Quais são eles? 1. Assegurar a seleção da proposta apta a gerar o resultado da contratação mais vantajoso para a administração pública, inclusive no que se refere ao ciclo de vida do projeto. Grande mudança, grande avanço em relação ao artigo 3º da Lei 866, que ele falava assim, olha, você licita para obter a opção mais vantajosa para a administração pública, o desenvolvimento nacional sustentável e a isonomia. Antes você fazia só isso. Mas agora, olha o que você está falando. A seleção da proposta apta, ela está com condições de gerar o resultado da contratação mais vantajoso. Vou contratar um ar-condicionado. Um ar-condicionado para colocar no meu departamento que vai ficar ligado 24 horas por dia. A refrigeração do sistema de vacinas, por exemplo, né, dos corredores de uma área que tem que ter ambiente controlado. Vai ficar 24 horas ligado. Eu tenho um ar-condicionado que custa R$ 2.500, e tem um outro ar-condicionado que custa R$ 2.550. Tem R$ 50 de diferença. Só que esse que custa R$ 50 mais caro é um selo Procel de qualidade de energia nível A. Então, ele economiza muita energia. E esse que custa R$ 50 mais barato é um ar-condicionado aquele bem antigão e ele gasta muita energia. É o selo de quantidade de energia nível E. O nível E está mais caro do que o nível A. Qual é a opção mais vantajosa para a administração pública? Comprar o mais barato? Não. Então, você pode comprar o que gasta menos. Mas isso é uma novidade, porque na sua casa você faria isso. Então, na hora que você está aqui a assegurar a seleção da proposta apta a gerar os resultados de contratação mais vantajosos para a administração pública, inclusive no que se refere ao ciclo de vida do projeto, você pode tomar esse tipo de decisão. Mas você faz isso tudo de acordo com as regras e de acordo com a lei. Então, você escreve no seu termo de referência, que vai... você faz primeiro uma análise no seu estudo técnico preliminar, falando o seguinte, olha, o que eu quero resolver vai ser resolvido com essa contratação que eu vou fazer? Eu preciso de um ar-condicionado. Isso que eu vou resolver, eu especifico lá, precisa ser alguma coisa que tenha eficiência energética. Então, eu digo antes do processo, e eu crio as regras do processo, faço um termo de referência e faço um edital. E nesse edital eu coloco aquilo que eu vou considerar de maneira objetiva, o que é a opção mais vantajosa para a administração pública. Inclusive, se for necessário, eu posso fazer, está lá no 78, inciso 2, se não me engano, eu posso fazer pré-qualificação. Eu posso dizer o seguinte, olha, estas marcas aqui estão pré-qualificadas porque atendem essa necessidade. Aí os licitantes que forem concorrer podem concorrer a essas marcas que atendem as necessidades. Então, o pensar do conceito do que é a opção mais vantajosa para a administração pública é algo que não é trivial e que a gente não pode perder em mente. Então, a gente ganhou muita flexibilidade em relação a isso. Inciso 2. Assegurar o tratamento isonômico entre os participantes, bem como a justa competição. Se eu dou a chance de um participante estrangeiro apresentar uma oferta, eu também dou a chance desse participante apresentar a oferta. Inciso 3. Evitar as contratações com sobrepreço ou com preços que são manifestadamente inexequíveis e superfaturamento na execução dos contratos. O que é o superfaturamento? Superfaturamento está descrito lá no artigo 6º e vai ter esse tipo de ação. 4. Incentivar a inovação e o desenvolvimento nacional sustentável. Olha que aspectos interessantes. Então, o meu processo de licitação vai ser um motor
da inovação e vai ser o motor do desenvolvimento nacional sustentável. Isso significa, por exemplo, que na hora que eu for comprar, ou que eu for fazer uma obra, e eu for colocar aqueles tapumes na obra, eu não vou colocar, por exemplo, madeira de desflorestamento, porque isso não vai ser uma coisa que vai gerar desenvolvimento nacional sustentável. Eu posso ter a parte do desenvolvimento, como é que a gente vai analisar? E se a gente retoma o decreto 10.024, que está vigente agora, você tinha antes 3 pilares do desenvolvimento nacional sustentável, que normalmente era o econômico, o social e o ambiental. Então você tinha que garantir essas 3 coisas, esse tripé. Era um tamborete. Agora, de acordo com o decreto 10.024, virou um banquinho, que agora tem 4 pés. Tem também o desenvolvimento cultural, que está sendo dito lá. Mas esse conceito de desenvolvimento nacional sustentável é você utilizar os recursos de uma maneira racional, sem comprometer as ações das administrações futuras, né, ou das gestões futuras, tá? E incentivar a inovação. Então, nós vamos ver formas de contratação que são muito inovadoras. Mas a forma de operação, ou seja, o mover-se da administração pública é bastante lento. E, além desse mover lento, ele ainda tem também a questão dos órgãos de controle observando. Tá bom? Pessoal, vamos lá. Deixa eu ver quanto tempo já foi. 46, eu quero abrir aqui um tempinho para a gente abrir para as perguntas aqui. Parágrafo único. A alta administração do órgão ou da entidade é responsável pela governança das contratações e deve implementar processos e estruturas, inclusive de gestão de riscos e controle internos, para avaliar, direcionar e monitorar os processos licitatórios dos respectivos contratos, com o intuito de alcançar um objetivo estabelecido no caput desse artigo, promover um ambiente íntegro e confiável, assegurar o alinhamento das contratações ao planejamento estratégico e às leis orçamentárias, promover a eficiência, a efetividade, a eficácia das suas contratações. Pessoal, esse é um comando gigantesco. E aqui a gente tem que parar e tem que analisar muito bem isso aqui. O artigo 11 é para ser muito estudado. Isso aqui não é frase de autoajuda, não é uma coisa para pensar, tá, tem que colocar o compliance como se fosse aquelas... Não. Gente, significa que eu preciso dotar a minha administração pública de condições objetivas para que as coisas certas aconteçam. E eu preciso dotar a minha administração pública de condições objetivas para que eu possa informar se alguma coisa errada está acontecendo. E eu tenho alguém que tem que tomar alguma atitude em relação a isso. Eu tenho alguém que está olhando e está cuidando. Eu vou ter o meu controle interno, tentando monitorar, tentando verificar os contratos, tentando alcançar esses objetivos aqui de cima. O tratamento isogônico, as contratações sem sobrepreço, incentivar a inovação, incentivar o desenvolvimento nacional sustentável. Mas para eu fazer isso, eu vou ter que fazer um alinhamento ao quê? Ao planejamento estratégico. E isso é um grande gargalo das administrações públicas, principalmente as municipais. Por quê? Porque nós temos uma obrigatoriedade das ações e dos mecanismos de planejamento. Lembra das aulas de contabilidade pública? Você faz o PPA, que é o seu plano plurianual. Seu plano plurianual, você determina nesse plano plurianual o que você, o prefeito, vai poder gastar nos próximos 3 anos da sua gestão e no primeiro ano da gestão seguinte. Então, nesse ano, você está amarrado ao PPA da administração anterior. Então, é onde você executa suas políticas públicas e o seu plano de governo. Depois desse planejamento, você tem o PPA, a lei de diretrizes orçamentárias, e depois você tem a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. Na lei de diretrizes orçamentárias, você coloca as metas, você quantifica o que você vai alcançar. Nós vamos construir tantos disso, fazer aquilo outro. E não é uma coisa para inglês ver. É onde você tá fazendo 2 processos muito importantes. Primeiro, na administração pública, quando você faz esse processo de planejamento, você fixa a despesa, tipo assim, eu posso gastar até aqui, mas você estima a receita. Fala assim, eu posso gastar até aqui, mas eu vou arrecadar, eu posso gastar 100, mas eu vou arrecadar provavelmente 110, 120. Se eu arrecadar mais, previ que eu ia gastar, eu posso gastar mais. Se eu arrecadar menos, eu contingencio, que é aquilo que a gente fala, lembra que teve as discussões, mas isso é pedalada fiscal, não é pedalada fiscal, é aqui, nessa fundamentação que está, e na lei 101, que é a lei de responsabilidade fiscal, como você vai fazer essa gestão. Mas este processo de planejamento, ele é feito, mas ele não alcança o gestor do processo de decisão. Normalmente, o gestor que está lá no almoxarifado ou que está comprando alguma coisa não está olhando para o PPA e não está olhando para a finalidade. Então, hoje um grande desafio é a gente colocar
conceitos de eficiência e efetividade. Ao invés de comprar tudo de qualquer jeito, eu posso, por exemplo, implementar o consumo médio mensal como um critério de referência para ver a condição de requisição e de ressuprimento. Eu posso fazer uma contratação que tenha uma eficiência, uma efetividade, uma eficácia maior. Por exemplo, eu estou contratando 100 mil unidades de papel A4. Aí eu tenho que pegar essas 100 mil unidades, deixar no almoxarifado, aí chove, cai, molha o papel A4, eu perco todo aquele produto. Por que eu não faço um registro de preços? E ao fazer esse registro de preços, eu coloco um nível de suprimento e falo o seguinte, olha, eu vou ter 10 caixas aqui no meu estoque, e na hora que eu baixar dessas 10 caixas, eu peço para alguém me trazer mais 10 caixas ou mais 5 caixas. Me repõe esse estoque mínimo. Então, a gente começa a implementar conceitos de eficácia da administração pública da administração privada, tipo just in time, na administração pública. A gente já faz isso. Quando eu compro merenda, por exemplo, eu não peço para entregar 500 mil toneladas de carne. Não, eu peço para entregar quanto cabe no freezer, porque senão estraga. Tá? Então, isso está associado com esse tipo de ação e esse tipo de detalhamento. Bom, eu paro aqui para a gente analisar até o 11, lembrando, é muito, 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 muito importante. Vocês vão ver muitas decisões no decorrer do processo que vão estar remetendo a principalmente esse artigo 11. Deixa eu parar aqui. Como é que eu paro de compartilhar aqui? Parar a transmissão de tela. Deixa eu ver se ainda tem alguém aqui, né? E a gente, ufa. Temos aqui o Ângelo, a Jéssica. Perdemos um no caminho, mas acho que está mais ou menos. Turminha, o que vocês estão achando? Ângelo, eu sei que está muito simples. Jéssica, eu sei que está muito simples. Mas esse aqui é um curso básico de licitações. O que vocês estão achando? Alguma dúvida até aqui? Alguma novidade? Alguma coisa assim? Só ouvir cada um de vocês e a gente encerra. Jéssica, pode falar você? Eu não tinha, né, nenhuma experiência na área. Eu comecei faz uma semana só. Uhum. E sou formada em Direito, então eu só vi isso na época da faculdade, assim, não tem nada. E o que eu acho é que é muito complexo no sentido de ser muito burocrático, mas é que é para funcionar, eu acredito. É uma coisa muito organizada. A princípio, a primeira impressão que eu tenho é isso, questão de organização, sabe? Sim. Até para evitar erros maiores. Mas, assim, estou muito no começo, muito no começo. Ah, que ótimo. Não, então você é meu público. Nós estamos juntinho. Porque nós temos dois grupos de licitações. Esse aqui é o das 4 horas da tarde. Das 4 horas da tarde dá até medo na hora que a gente vem, entendeu? A gente discute, cara, a vírgula da vírgula, o que o legislador estava pensando na vírgula do negócio, como é que resolve o problema e tal. Mas esse daqui é básico. Nós temos pessoas que estão começando e o objetivo são pessoas que a partir daqui vão começar. O que eu te sugiro? Dá uma olhada nos vídeos anteriores que eu vou explicar esses conceitos que eu estou falando e o que acontece. Eu vou colocar um tijolinho de cada vez, tá? Para a gente aprendendo. Ângelo, o que você achou de hoje? Depois Marveles e Lise. A gente encerra e é uma horinha para não vencer muito o negócio. E aí, Ângelo, falei alguma coisa errada ou não? Tá mais ou menos dentro. Não, estava ótimo a exposição e eu acho que não é tão simples assim. Eu acho super importante essa fixação, principalmente dos conceitos iniciais da lei, né, que vão ser importantes para interpretar todo o resto dela. Então, eu acho que foi muito boa a exposição e muito válida, assim. E como ela tem tão pouco tempo de publicação, qualquer um tem que ficar revendo e olhando assim esses conceitos básicos, assim. Então, eu acho super útil, super válida a exposição aí. Você está percebendo que mesmo eu falando de coisas básicas, eu pego justamente aquela pegadinha que a gente não lembra. Fala assim, gente, acabei de... Qual que é a diferença de contratação integrada e semi-integrada? Fala, eu sabia disso. Calma, isso aqui mudou. Então, isso aqui estava no RDC, a gente vai fazendo. Então, eu vou tentar fazer esses retornos e essas voltas para ver se pedagogicamente isso funciona, porque ela é muito, muito grande, muito complexa. Vamos ouvir, Marveles, e você, minha querida, o que você está achando? Eu tenho que diminuir aqui, eu tenho que bloquear meu microfone para você falar, né? O que você achou hoje? Eu achei muito interessante esses capítulos esses artigos que você mostrou para nós hoje, porque tem muito mais sentido. Então, eu já havia lido esses artigos e agora tem um pouco mais de sentido para mim, que eu sou nova e sou de outro país. Então, eu entendi bastante. Eu entendi bastante sobre a importância deles e que se ninguém de los que estão aqui entendeu, tem que voltar novamente a escutar. Para mim, tuvo sentido. Que bom.
Então, Jéssica, fica tranquila. Se você está entendendo a lei, a Marvela está entendendo o português para entender a lei. Então, às vezes tem coisa Sim. aqui que eu não posso usar. Você tá na frente já. Já tá bem. Liz, o que você achou? Vamos lá. O máximo de conhecimento que eu posso dizer que eu tenho de licitações é ainda a Lei 8666. Então, enfim, são dois mundos completamente diferentes. Mas eu também entendo essa questão de burocracia, como a Jéssica mesmo mencionou, porque realmente processos licitatórios eles dão muita margem para ver algum tipo de falcatrua, corrupção, alguma coisa do tipo. Então, é muito necessário haver essa questão burocrática, mesmo que seja um processo a mais, uma etapa a mais na questão do processo como um todo, para chegar no resultado. No meio que vive essas licitações, que lida muito com essa questão de contratações, dinheiro e etc., se torna um tanto quanto necessário. Então, realmente, é complexo, é um tema complexo por causa da linguagem, que é maçante no sentido de muita informação, é muito detalhe, mas dá para perceber a importância disso. E tendo um pouquinho de conhecimento da Lei 8666, eu também consigo fazer certas comparações. Assim, ainda não cheguei a ler toda a nova lei de licitações. Confesso que não cheguei a ler, eu acho que eu não passei nem talvez o primeiro artigo ali. Mas já dá para ter uma noção, pela noção que eu já tenho do 8666, eu consigo ter uma noção mais ou menos de como funciona. Então, para mim, realmente, é um conhecimento novo, mas eu já tenho esse pezinho ali na outra que me deixa um pouquinho mais confortável, digamos assim, apesar de ter muita novidade nesse meio. Enfim, é isso. Maravilha. É bom eu fazer. Hoje está sendo a primeira vez que eu vou fazer de casa, eu estou fazendo com vocês aqui, né, na mesma sala. E é bom que eu falo alguma coisa estranha, eu vejo aquela levantada de sobrancelha, eu olho assim, eu falo, deixa eu explicar melhor, porque ninguém está entendendo. Mas é uma coisa boa. Pessoal, então é isso. E, Jéssica, eu vou dizer para você que nós vamos gravar a lei de licitações para você colocar no seu radinho de pilha e ficar ouvindo licitações ao cair da tarde. Olha só como a vida pode ser melhor que isso, mas... Não pode ser melhor, não tem como. Mas, enfim, nós vamos gravar em breve. Nós só estamos terminando a questão do grupo de trabalho Nova Agenda Urbana, que a gente está aprendendo os negócios de áudio. Assim que a gente parir esse primeiro audiobook, a gente começa a gravação da nova lei de licitações. E é isso, gente. A gente se vê, então, terça-feira que vem, das 11 ao meio-dia aqui, para mais um pouquinho do bate-papo da lei de licitações. Grande abraços e até lá. Tá? Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Não.